Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Thiago Reis e a gente está aqui hoje para a nossa segunda aula do curso de Introdução ao Geoprocessamento no QGIS. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre realmente a introdução ao geoprocessamento. A gente vai apresentar alguns conceitos bem básicos para que vocês consigam entrar nesse novo mundo sem ficar muito perdidos, certo? E para a gente começar a entender, né, a questão do geoprocessamento, a gente primeiro tem que entender o que são projeções cartográficas, né? Porque todo geoprocessamento gira em torno de projeções cartográficas, que nada mais são do que formas que nós achamos de representar o que nós vemos na realidade, né, as paisagens que nós vemos na realidade, numa folha de papel ou numa tela de computador. E para que a gente consiga fazer essa representação do real para a folha de papel ou para a tela de computador, a gente obviamente tem que achar uma forma de relacionar, né, os locais da realidade com os locais da projeção. E para isso a gente vai utilizar o que a gente chama de SRC, que são os sistemas de referência de coordenadas, que eles nada mais são do que formas da gente conseguir, na nossa projeção, indicar um lugar da realidade, para que a gente, a partir dessa indicação, a partir dessas coordenadas, a gente consiga achar esse lugar na realidade. E logo quando a gente começa a ver, né, tipos de projeções, quais são as vantagens e desvantagens de cada uma, logo de início a gente já sempre entra, né, naquela questão, tipo, pô, qual que é a melhor projeção? Entendeu? Qual que é a projeção que eu vou sempre utilizar, que é a mais recomendada? E a verdade é que depende, né? Não existe uma projeção que ela seja o ideal para todas as situações. A gente vai ter projeções que para determinadas situações vão ser interessantes, mas que para outras situações não vão ser interessantes. E essa dependência, né, essa relatividade do uso do SRC e da projeção, elas vão depender principalmente da extensão e região da área que a gente está analisando, né? Porque a gente vai ver mais para frente que em algumas projeções, quanto maior a área, maior a riqueza de detalhes, ou então quanto menor a área, menor a riqueza de detalhes. Vai depender também do tipo de análise que a gente quer fazer, ou seja, do que a gente quer tirar daquela projeção cartográfica. A gente vai ver que existem diferentes projeções para diferentes tipos de análises, né, para diferentes tipos de dados que nós queremos obter, e principalmente da disponibilidade de dados. Porque muitas das vezes a gente quer fazer uma análise, a gente precisa daquele dado, só que para que a gente consiga fazer aquela análise, a gente precisa de um conjunto de dados prévio para alimentar essa nossa análise. Só que a gente pode acabar se deparando em situações onde a gente não vai ter esse grupo prévio de dados. Então, dentro do geoprocessamento, a gente vai depender muito da disponibilidade anterior de dados. Por isso que os trabalhos de geoprocessamento que visam fornecer esses dados que a gente chama de assim, dados básicos, né, dados de entrada de modelo, como por exemplo, às vezes, uma delimitação de uma bacia hidrográfica, uma autocodificação de uma bacia hidrográfica, por exemplo, é um dado básico que é utilizado para todos os outros tipos de análise de bacia hidrográfica que a gente possa ter. Então a gente, dentro do geoprocessamento, vai depender muito também dessa questão da disponibilidade de dados, porque às vezes a gente sabe qual projeção utilizar, a gente sabe qual SRC utilizar, a gente sabe qual análise a gente quer fazer e como a gente tem que fazer para fazer, só que a gente não tem os dados prévios para permitir que a gente consiga fazer essa análise, certo? No geral, nós temos três tipos de projeções, certo? Nós temos as projeções cilíndricas, cônicas e planares, como a gente está conseguindo ver nas imagens, que a gente basicamente consegue elas se a gente acendesse, né, se a gente tivesse um ponto luminoso dentro do globo e a gente colocasse um recipiente ao redor desse globo, certo? Então a gente faria um corte nesse recipiente, estenderia ele e a gente teria então ali o nosso tipo de projeção cartográfica,
Então, a primeira coisa que a gente vai perceber já é que, primeiro, o formato delas é diferente. Segundo, a gente vai perceber que as distâncias, né, dessas quadrículas elas também são diferentes para cada uma, certo? E a gente tem que perceber também que, logo de cara, só da gente olhar essas primeiras imagens aqui, a gente vai perceber que, obviamente, vão existir distorções. Isso já é bem nítido só da gente olhar para essas primeiras imagens de como as projeções surgem. Como eu havia falado antes, nenhuma projeção ela vai ser 100% precisa, certo? Todo tipo de projeção, né, como a projeção é uma tentativa da gente representar num plano bidimensional coisas da realidade tridimensional, então a gente sempre vai ter uma distorção ou outra. Isso é fato. E dentro dessas distorções, a gente pode ter distorções de distância, ângulo e área, certo? E dentro desses tipos de distorções, nós vamos ter projeções que vão buscar trazer uma fidelidade maior de um certo dado, ou seja, nós vamos ter projeções que vão tentar reduzir ao máximo possível algumas distorções. Nós temos, em primeiro lugar, por exemplo, algumas projeções, como a projeção de Robinson, que ela vai ter um compromisso em manter todas as 3 distorções dentro de limites aceitáveis. Ou seja, a projeção de Robinson ela não vai focar nem em reduzir a distorção de distância, nem de ângulo, nem de área. Ela vai tentar, na medida do possível, reduzir ao que puder as 3 distorções ao mesmo tempo, certo? Nós temos um outro tipo de projeção, que a gente chama de projeção conforme, ou então ortomórfica, que são projeções que buscam preservar principalmente os ângulos e as direções. Como, por exemplo, a projeção de Mercator, que é muito famosa, que a gente aprende no ensino médio e tudo mais. E as projeções conformes ou ortomórficas, elas são muito utilizadas tanto para navegação quanto para meteorologia, justamente por preservar essa questão das direções e dos ângulos. E um dos problemas dela é que ela distorce muito as áreas. Então, uma coisa que a gente vai perceber ao longo dessa aula é que essa questão da projeção cartográfica ela é sempre um cobertor curto, né? Todo mundo já teve aquele cobertor pequeno que tá cobrindo o pé, mas não tá cobrindo a orelha, e se você puxar para cobrir a orelha, você vai descobrir o seu pé. Então a gente vai perceber muito isso com as projeções, igual por exemplo na de Mercator. A gente vai ter uma preservação de ângulos e direções, ao passo que a gente vai ter uma distorção maior na área, que já é diferente, por exemplo, das projeções equidistantes, como por exemplo a projeção cilíndrica equidistante de Plate-Curie, que esse tipo de projeção vai ter como objetivo, como o próprio nome diz, preservar principalmente as distâncias entre os elementos do mapa. Então, justamente por essa questão da preservação da distância, a gente vai ter muito uso dela para rádio, sismologia, navegação, certo? Porque são atividades em que a gente ter uma precisão de dado da distância entre um elemento e outro vai ser fundamental para que a gente consiga desenvolver essa atividade. E aqui é muito legal porque a gente percebe que a projeção equidistante ela não tem que ser obrigatoriamente cilíndrica, como por exemplo essa anterior de Mercator que a gente viu. Uma projeção ela pode ser também, por exemplo, azimutal, como é o caso do símbolo da ONU, em azul. É também uma projeção equidistante que preserva as distâncias entre os elementos do mapa. A gente tem também um outro tipo de projeção, que a gente chama de projeção equivalente, certo? Que vai ter como objetivo a preservação das áreas dos elementos, como por exemplo a projeção cilíndrica equivalente de Moe-Wade. Então a gente já viu que a gente tem projeções conformes ou ortomórficas, que vão preservar ângulos e direções, ao passo que vão distorcer a área. A gente viu projeções equidistantes, que vão preservar as distâncias, e agora a gente está vendo projeções equivalentes, que vão preservar a área. Ou seja, a gente já viu projeções que abrangem os 3 tipos de distorções que nós vimos, que é de distância, ângulo e área, como a gente viu aqui anteriormente, certo?
No caso das projeções equivalentes, que a gente vai ter a preservação da área, a gente tem um problema que a gente não vai ter uma conformidade angular para grandes áreas. Ou seja, para áreas menores, a gente até consegue ter alguma relativa precisão. Porém, à medida que a gente vai aumentando a área do elemento do nosso mapa, a gente vai tendo uma deformidade angular cada vez maior, como a gente consegue perceber quanto maior a área vai se alongando aqui, então a gente vai ter essa deformidade angular. E esse tipo de projeção, ela é muito utilizada para referências gerais e educacionais. Então é normalmente esse tipo de projeção aqui que a gente vai encontrar, por exemplo, nos livros de geografia de ensino fundamental e médio, certo? Então a gente entendeu agora o que são projeções cartográficas, entendemos quais são os tipos das projeções cartográficas, o que cada uma delas pode nos oferecer, e nós vimos que para que a gente consiga projetar a realidade num plano bidimensional, a gente precisa de uma forma de referenciar esses elementos do nosso plano bidimensional para que a gente consiga referenciar eles na realidade, que é o nosso plano tridimensional, certo? E a gente viu que esse referenciamento se dá pelo SRC, que são os sistemas de referência de coordenadas, certo? Então, basicamente, os SRCs, eles são conjuntos de 3 números, né, que a gente conhece normalmente como as coordenadas de alguma coisa, que vão estar ali no nosso plano bidimensional referenciando algo da realidade, algum local da realidade. E dentro dos sistemas de referência de coordenadas, a gente pode ter 2 tipos principais deles. A gente pode ter os sistemas de coordenadas projetadas, que nós conhecemos também como cartesianos ou retangulares, e a gente pode ter os sistemas de coordenadas geográficas. Então a gente vai primeiro tratar desse último, que são as coordenadas geográficas, certo? Que a gente conhece como os graus de latitude e longitude. E que dentro desse SRC, o mais popular deles a gente vai ter como o WGS84, que é um SRC que a gente consegue utilizar ele, que é um SRC indicado para trabalhos em escala global, ou seja, quando quando o objeto da nossa análise ele está em escala global, certo? Então, dentro do sistema de coordenadas geográficas, a gente vai utilizar os graus de latitude e longitude, certo? A latitude sendo linhas que dividem a Terra em 180 seções iguais, de norte a sul do globo, e a longitude sendo linhas que vão dividir a Terra em seções de leste a oeste, certo? Então, o que nós estamos vendo aqui é basicamente o seguinte: a latitude vão ser essas linhas que vão crescer para cima, e a longitude vão ser essas linhas que vão crescer para os lados. Uma dicasinha que eu aprendi no meu ensino médio, para que a gente consiga sempre lembrar disso aí, é que latitude lembra de latido de cachorro, e o latido do cachorro é sempre alto, né? Então está sempre subindo, é um alto volume. Então a gente vai lembrar de latitude como algo como latido, que é alto, que sobe. E a gente vai lembrar de longitude como algo que está longe da gente, então algo que está para o nosso lado, né? Uma pessoa que está longe de nós. Então é um esqueminha bobo que eu aprendi no meu ensino médio, mas que até hoje eu decorei e não esqueço mais latitude e longitude, certo? Para a longitude, o que a gente vai ter? Diferente da latitude, que divide a Terra em seções iguais, a longitude a gente vai ter algumas variações, certo? Então, no Equador, a gente vai ter que uma linha de latitude ela vai ser igual a uma linha de longitude. Só que o problema é que, à medida que a gente vai se deslocando para os polos do planeta, a distância entre as linhas de longitude vão diminuindo, certo? E para que a gente consiga entender essa relação das coordenadas geográficas, elas que são utilizadas em graus, a gente tem que os graus eles podem ser divididos em minutos, que por sua vez podem ser divididos em segundos. Então a gente tem que 1 grau vai ser igual a 60 minutos, então 1 grau equivale a 1 hora, certo? 60 minutos, que equivale por sua vez a 3.600 segundos. Beleza?
Então, partindo agora para o sistema de coordenadas projetadas, a gente vai ter que, a gente havia falado antes, também são conhecidas como sistemas de coordenadas cartesianas ou retangulares. Então é aquele XY que a gente conhece, né, para planos bidimensionais, né, para situações bidimensionais, representações bidimensionais. E a gente vai ter XYZ para representações tridimensionais, certo? Que vão servir, no caso, para coordenadas esféricas, beleza? Então, se a gente for olhar aqui o nosso slide, é como se a gente tivesse um eixo X, que é um eixo horizontal, um eixo Y, que é um eixo vertical, certo? E que se a gente tivesse uma determinada coordenada X e uma determinada coordenada Y, elas nos dariam esse ponto A aqui de coordenadas X e Y. Só que se a gente for olhar agora para uma representação tridimensional, é como se a gente tivesse pegado essa imagem da esquerda e deitado ela para frente. Então, ela deita para frente, surge um eixo Z. Ou seja, é como se a gente olhando para essa imagem esquerda, o eixo Z ele saísse aqui da origem e viesse na nossa direção, certo? Então, da mesma forma, se a gente tiver uma determinada coordenada x, uma coordenada y e uma coordenada z, a gente vai ter aqui um ponto tridimensional de coordenadas x, y, z. Então, esse é o nosso sistema de coordenadas projetadas, certo? Então, nele a gente vai ter uma divisão aqui de hemisfério norte e hemisfério sul, beleza? No hemisfério sul, né, para os dois, a gente vai ter a origem desse nosso sistema, né, que é melhor, dessas nossas coordenadas, no Equador, numa longitude específica, certo? E que para o hemisfério sul, o nosso y ele vai aumentar em direção ao sul, e o x vai aumentar em direção ao oeste, que é para a esquerda, beleza? Já no hemisfério norte vai ser exatamente o oposto. No hemisfério norte, o nosso y vai aumentar para norte e o nosso x vai aumentar para leste, que é para a direita. Show de bola, galera? E dentro desse sistema de coordenadas projetadas, a mais famosa, que todo mundo já ouviu falar, são as coordenadas UTM, são as coordenadas universais transversais de Mercator, ou esse nome em inglês que está aí, beleza? Esse sistema UTM, ele é um sistema global, certo? Então a gente pode utilizar, a gente pode utilizar ele em qualquer lugar do globo, beleza? E esse sistema vai dividir o planeta em 60 zonas ou fusos iguais, certo? Sendo cada fuso com 6 graus de largura em longitude leste-oeste, beleza? E sempre partindo da linha internacional de data, ou então linha internacional de mudança de data, que basicamente é essa linha da direita e da esquerda, que não é nada mais nada menos que, por assim dizer, a linha de corte do planeta Terra. Se a gente pegasse essa imagem e enrolasse ela num formato cilíndrico, porque é uma projeção cilíndrica, se a gente enrolasse essa imagem numa forma cilíndrica, essa linha internacional de data seria o ponto de corte, que é o que a gente viu aqui como essa linha aqui. Então essa aqui é a nossa linha internacional de data, certo? Que vai ficar dos dois lados porque é uma mesma linha de corte. Beleza, pessoal? E pelo menos no Brasil, como eu falei com vocês, é um sistema que vai dividir o globo em fusos, em 60 fusos. A gente consegue ver aqui embaixo eles. No caso, aqui a gente tem a linha do Equador, então tudo que tiver aqui para baixo vai ser fuso sul, e tudo que a gente tiver aqui para cima vai ser fuso norte. Então a gente tem 23 aqui e 23 aqui, então tudo que estiver nessa linha vai ser do fuso 23, só que o que tiver acima do Equador vai ser 23 norte, e o que tiver abaixo do Equador vai ser 23 sul, beleza? Então aqui a gente tem a representação dos fusos aqui na América Latina, beleza? Que a gente tem aqui, no caso que é do nosso interesse, né, os fusos que abrangem o Brasil do 18 até o 25 sul, né, porque nós estamos abaixo da linha do Equador, com exceção dessa galera que mora aqui para cima, mas a maioria de nós estamos aqui realmente no hemisfério sul. Beleza, galera?
E dentro dessa questão do sistema das coordenadas projetadas, a gente sentiu a necessidade, né? O ser humano sentiu a necessidade da gente identificar cada um desses sistemas de referência de coordenadas. Então, um grupo, que é o Grupo de Pesquisa Petrolífera Europeia, que a sigla em inglês é PSG, partindo dessa necessidade, sistematizou todos os SRCs em códigos, que a gente vai conhecer como os códigos EPSG. Então, por exemplo, o WGS84, que a gente viu que é um sistema de coordenadas geográficas, ele tem um EPSG próprio. O CIRGAS 2000, assim como o Córrego Alegre, que já são coordenadas, se eu não me engano, projetadas, já tem também um EPSG próprio. Então, todo SRC vai ter um EPSG correspondente, que vai ser um código que vai identificar ele e vai facilitar na hora da gente pesquisar os SRCs, beleza? Pessoal, a nossa aula era basicamente disso, beleza? Então, para a gente revisar, a gente viu o que são projeções cartográficas, quais são os tipos das projeções, a gente viu as vantagens e desvantagens de cada uma das projeções, né? Para que elas são mais indicadas. A gente viu como que nós conseguimos referenciar essas projeções cartográficas. Vimos os diferentes tipos de formas que a gente tem de referenciar essas coordenadas, beleza? Esses locais. E a gente viu como que a gente codifica essas formas de referenciar os locais nas nossas projeções. Beleza, pessoal? Com isso, a gente já tem um conhecimento mínimo suficiente para que a gente consiga começar a entender o que a gente vai fazer dentro do QGIS. Beleza? Então a aula de hoje, que é de introdução ao geoprocessamento, é isso. Beleza? Nosso objetivo foi realmente de apresentar conceitos básicos para que vocês consigam começar a entender essa área do geoprocessamento, beleza? Na próxima aula, que vai ser de introdução ao software, a gente realmente já vai para o QGIS, já vai começar a botar a mão na massa, beleza? E a gente vai ver que a gente vai começar a colocar em prática os conceitos que a gente aprendeu aqui nessa aula. Beleza, pessoal? Então, eu agradeço muito a presença e a paciência de todos vocês, de terem acompanhado essa aula até aqui. Dúvidas, críticas e sugestões podem ser enviadas no e-mail, beleza? Pessoal, muito obrigado pela presença, nos vemos na próxima aula.